Bem-vindos, bem-vindos. Mais um bate-papo sobre Reiki. Ainda tem assunto sobre Reiki. Ainda tem. Você já deve ter escutado ou lido essa palavra, né? Principalmente se você for reikiano. Ou então, se é uma pessoa que está estudando e buscando informações para se aprofundar um pouquinho mais e tomar essa decisão, né, de se tornar reikiano. Então a palavra é Reiju. Assim como outros termos, tipo Atsurei-ho, Aiji-ho, Shiri-ho, são palavras da época do mestre Mikao Usui no Japão, certo? Quando a Takata trouxe o Reiki para o Ocidente, né, trouxe para o Havaí, Estados Unidos e espalhou pelo mundo, ela precisou fazer algumas adaptações para tornar mais aceitável o Reiki, mais palatável e mais fácil entendimento, né? Ficar decorando palavras estranhas assim atrapalha um pouquinho. O Reiju, além de ela ter trocado o nome, ela trocou também o processo, ela modificou o processo do Reiju. O Reiju veio para o Ocidente e passou a ser conhecido como iniciação ou sintonização, certo? Então, basicamente é isso que é o Reiju. O que ele faz é o que uma iniciação, sintonização de Reiki também faz. Basicamente, né, grosso modo, tem detalhes, tem diferenças. O Reiju, ele é uma transferência energética, ele é a base do sistema Usui, é a base, é a transferência energética, certo? É com essa energia, que não é uma energia de aplicação, é com essa energia que a pessoa se torna reikiana. Recebendo essa energia, incorporando ela, ancorando ela, ela se torna reikiana. Ok? Como muitas coisas no Reiki, o Reiju traz uma certa aura de mistério, de uma coisa mágica, fantástica, estranha, né? Mas ele é um procedimento muito comum em muitas tradições budistas e provavelmente anteriores ao budismo, shintoísmo que tinha no Japão, que o mestre Usui praticava, taoísmo e outras coisas tantas, porque ele é uma transferência de energia. Eu vejo essa transferência de energia de duas formas. Uma é a energia do mestre, que ele concede, que ele dá ao discípulo. E nesse momento a gente tem um aspecto muito importante, muito interessante, que é essa ligação mestre-discípulo. O mestre não concede essa energia livremente para qualquer um que se aproxime. É preciso uma proximidade. Muitas vezes, e boa parte das vezes, implica no toque. Coisas que muitos reikianos valorizam hoje em dia, ou tentam retomar, né? Coisas de antigamente, trazer para os dias de hoje. Então essa presença física do mestre, esse toque do mestre, esse contato com o mestre. Mas o Reiju também é uma ancoragem de energia por parte do mestre que passa para o iniciado, para o discípulo, para o aluno. Então, nós temos um caso de Reiju que a energia é do mestre e ele concede. Isso tem uma série de implicações. E nós temos um caso onde ele ancora essa energia e transfere. E também tem alguns detalhes, tem algumas implicações. E já tem um vídeo sobre isso. Né? Sobre o mestre se conectar, se ligar com o aluno ou não, mais umas coisinhas. Está no canal. Mas o Reiju não é, a meu ver, uma exclusividade budista, nem do Reiki. É uma exclusividade da humanidade, de diversas culturas ao longo do tempo. A gente pode voltar para a história e a gente vai encontrar essas transferências de energia, certo? Com um objetivo ou outro, com uma intenção ou outra, não importa, mas sempre existiu. Dentro do budismo existem algumas tradições de iniciações dessa forma.
Existem alguns relatos, principalmente do Frank Java Peter, que teve uma boa passagem pelo Japão, bastante contatos lá, que nos dão uma ideia de como que o mestre fazia o Reiju. E depois nós temos as sintonizações, as iniciações aqui do Ocidente, que se modificaram bastante. Mas, basicamente, o Reiju original, o mestre se aproximava do aluno, tocava em alguns pontos, na cabeça, no ombro, alguma coisa assim, nas têmporas, e transferia a energia. Ou às vezes nem tocava. Essa transferência de energia servia para que o aluno começasse a se modificar, mudar os seus canais de energia, suas conexões com a sua consciência e com a divindade. Em geral, se concediam vários Reijus. Certo? Se concediam vários Reijus. E, normalmente, ao longo de futuras reuniões e futuros encontros, esses Reijus eram concedidos novamente como forma de uma purificação constante. Um Shin-Shin Kaizen. Né? Kaizen é um aprimoramento energético, um aprimoramento físico, um aprimoramento moral e assim por diante. Todas as perspectivas que essa energia tão poderosa nos oferece. Não eram usados símbolos, não eram usados mantras, era uma pura e simples transferência de energia. Mas para que o mestre conseguisse fazer isso, não era tão simples. Não é algo que você aprende em 4, 8, 20 horas, 40 horas, 80 horas. Para você chegar num ponto desses, é preciso uma vida de dedicação, é preciso uma rotina espiritual, é preciso uma série de pré-requisitos que te habilitam a fazer isso. E esse é o grande ponto das iniciações e sintonizações do Ocidente. A nossa mente e a mente das pessoas que chegaram na Takata e que buscaram se tornar mestres em Reiki deve ter questionado. Como assim? O mestre toca e você recebe o Reiju, você recebe a energia, você se torna reikiano. Como assim tão simples? Não pode ser tão simples. Takata não pode. Não sei se verbalizaram isso, provavelmente não, mas na cabeça das pessoas passou isso, tenho certeza, porque hoje em dia ainda passa. Tem pessoas que me perguntam, mas como, Luiz Felipe, que uma pessoa pode passar uns 15 minutinhos e se tornar reikiana? Como que acontece isso? Não pode, não dá. Ou seja, aqui no Ocidente, a nossa mente não aceita essa simplicidade. Então, para lidar com a mente ocidental, a Takata criou as iniciações e formalizou o processo de iniciação, os passos, o uso de símbolos. Porque aí, ao executar esse ritual de iniciação, que leva 15, 20, 30 minutos, ao usar toda essa parafernália de símbolos, vai e volta, faz isso, faz aquilo, afirma não sei o quê, a nossa mente ocidental se satisfaz. Nossa mente ocidental se satisfaz. Ah, então agora eu me tornei reikiano. Eu passei por um ritual, foi um processo um pouco longo, o mestre faz isso, faz aquilo, papapá. Ah, então agora eu estou tranquilo que eu sou um reikiano. E o mestre ocidental também. Ah, então eu executo esse monte de atividades e até o final a pessoa sai reikiana. Ah, legal. Então se eu executar o ritual passo a passo certinho, eu tenho um reikiano. Se eu falhar, meu Deus do céu, se eu falhar no ritual, não terei reikiano e não vai funcionar, vou ter que fazer de novo. Porque a nossa mente ocidental funciona assim. Então o Reiju que o mestre Sui dava, que o Ayashi dava e que muitos integrantes da Gakkai ofereciam, era porque havia uma preparação na mente dessas pessoas. Havia um tempo para que isso se sedimentasse. Assim como hoje em dia, você forma um reikiano, seja presencial, seja à distância, a pessoa sai dali
ela sai cheia de insegurança, ela sai cheia de dúvidas, por mais completa que tenha sido a aula, ela sai cheia de dúvidas, porque na hora que ela vai aplicar, acontece uma coisa, acontece outra. Ah, mas será que eu fiz a meditação Gachô? Será que eu tenho que fazer? Se eu tenho que usar os símbolos? Então, todo esse monte de dúvidas e inseguranças, antigamente eram resolvidos lentamente, suavemente. E às vezes até com dificuldade, porque o mestre Sui e o Ayashi também, eles se deslocavam para cidades distantes no Japão e voltavam, e depois praticamente não havia comunicação. Era difícil ir de uma cidade a outra no Japão na época do mestre Sui. Mesmo que o Japão não seja um país continental como o Brasil, era difícil, e não era para todos que poderiam simplesmente abandonar suas atividades, pegar um trem, alguma coisa, um cavalo e ir até lá para tirar as dúvidas. Então eles tinham que esperar a próxima vez que o mestre voltasse para tirar dúvidas. Também havia dificuldades naquela época. Mas a nossa mente ocidental, ela deve ter criado muitos empecilhos, e a Takata se viu obrigada a fazer essas mudanças. E ela criou esse ritual que foi se adaptando ao longo do tempo. O mestre William Lerrand, quando criou o Reiki Sui tibetano, adaptou também o Reiki da Takata com a inclusão de uns símbolos, também deve ter tido na mente, consciente ou inconsciente, esse objetivo de tranquilizar a mente ocidental, de criar um ritual que fosse crível e que funcionasse. E eu não vejo outra maneira dessa coisa ter vindo para o Ocidente. O Reiju vir para o Ocidente é muito raro. Mestres hoje no Ocidente que pratiquem Reiju é raro. É raro. Porque o nível de dedicação que exige é muito alto. E muitos mestres hoje não vivem de Reiki. O Reiki é uma coisa talvez até ocasional. Dá-se cursos uma vez por mês, uma vez por cada 2 meses, mas não é algo que você viva. Quantos mestres de Reiki praticam uma meditação, um Gachô? Quantos praticam o Atsureiho? Era uma pergunta interessante, né? Avaliar, se buscar respostas, né? Quantos mestres recebem novas iniciações, reciclagens de Reiki, o que é excelente, muito poucos. Muitos nem gostam de receber novas iniciações, porque eu vou perder a minha linhagem com o meu mestre, que tu nunca viu, tu fez uma vez na vida e depois tu nunca mais entrou em contato com ele, mas é meu mestre. Então, uma série de preconceitos ainda persiste, né? E o Reiju ainda persiste na Gakkai, nos poucos membros, sofreu algumas alterações, a gente tem relatos que o mestre Doiroshi, o Yamaguchi, o próprio Frank, adaptaram o Reiju original e acomodaram ainda com símbolos, né? Com um ritualzinho para contentar a nossa mente, porque quer se queira ou não, a mentalidade ocidental invadiu o Oriente e hoje a gente tem aí uma normalização praticamente na maneira de pensar, na mente, como funciona, não se tem tanta diferença como se tinha antigamente. Tudo bem que só não fazem nem 100 anos do Reiki, mas as mudanças na internet, as cobranças, a pressão, a sociedade de consumo e tudo mais, ela é planetária. O Reiju, ele não é nem melhor, nem pior do que uma iniciação, uma sintonização atual. Ele tem seus benefícios, tem suas vantagens, assim como as iniciações atuais têm seus benefícios, têm suas vantagens. Os dois métodos funcionam. Embora o Reiju originalmente fosse presencial, porque a tradição exigia isso, mestre e discípulo, o Reiju basicamente é energia, e energia não pode
não tem como ser limitada ao físico. Mais ainda, é energia espiritual para a iniciação. Não tem como ser limitada a toque, a físico. Então, o Reiju funciona à distância. Assim como o envio funciona à distância. Assim como a iniciação, a sintonização, funciona à distância. Eu penso que as pessoas quererem limitar isso em nome de uma tradição, eu acho que as pessoas querem seguir a tradição. É excelente. Sigam a tradição presencial, aluno, toque, conversa, presença. Escolham esse caminho, mas não precisa falar mal do outro, que também funciona. Porque se você nega o outro, você nega esse presencial. Não há razão para a energia ser limitada pelo corpo físico. Não há a menor razão. E precisamos pensar em física quântica e outras coisas mais. É simples. A energia flui. Então, Reiju e sintonização funcionam, são perfeitamente intercambiáveis, só que o Reiju se perdeu. Né? Se perdeu porque o Mestre Sui faleceu, a Ayashi também, a Gakkai se fechou e não compartilhou, o que foi péssimo, realmente foi péssimo, né? Esse preconceito da Gakkai com relação ao restante, com relação ao estrangeiro. O que a Takata trouxe foi adaptado. E hoje o que nós temos, inclusive no Japão, muita coisa foi levada do Ocidente para lá porque o Reiki praticamente se perdeu. Não podemos chamar a iniciação de Reiju porque são coisas diferentes. São processos diferentes. Tem pré-requisitos diferentes. Mas o objetivo que se tem ao final é o mesmo. A formação do Reikiano. Eu diria que seria interessante os reikianos experimentarem as três opções. Iniciação presencial, iniciação à distância e Reiju. Presencial e Reiju à distância. 4 opções. Seria interessante. Assim como hoje eu recomendo que os meus alunos experimentem a iniciação presencial e a iniciação à distância, para que eles tenham a vivência, percebam, e para que eles escolham. Não, eu só gosto dessa, eu gosto das duas. Seria interessante que a gente tivesse uma vivência de Reiju. Certo? Mas, como o Reiju, mesmo no Japão, no Reiki hoje, que a gente chama de Reiki tradicional japonês, que podemos incluir o Komio, o Gendai e o Jikiden, eles já são Reijus adaptados, e ninguém tem uma certeza muito 100% de como que o Mestre Usui fazia o Reiju e que poderia ter compartilhado, nem como o Ayashi fazia e poderia ter compartilhado, né, o que ia na mente deles, qual era a ideia que eles tinham. Nós estamos limitados hoje a um Reiju que é muito parecido com uma iniciação. Com o uso de símbolos, com etapas, com processos, com todo um ritual para ser feito. Então, o Reiju, hoje em dia, se tornou assim uma coisa interessante, uma coisa legal, que eu vejo que os reikianos precisam conhecer, né? Porque faz parte da história do Reiki, assim como o Atsurei Ho, que além de conhecer podem executar, uma meditação Gashu, que além de conhecer podem executar, mas o Reiju original do Mestre Sui acabou se perdendo aí ao longo do tempo, se diluindo. O Reiju pode voltar? Pode voltar. Na verdade, o Reiju dentro da tradição budista e dentro de outras tradições continua existindo, com outros nomes, é claro, né? O mestre simplesmente chega, toca e transfere energia. Eu tenho um relato de uma pessoa que fez comigo o Reiki nível 1, e ela me disse que em São Paulo ela teve a visita lá no mosteiro, ela era budista, do mestre dela, né, mestre de toda a congregação ali, que veio da China. Ele já era velhinho. E ele ia conceder uma iniciação para todos os discípulos lá que tivessem Reiki Sui nível 1. Foi muito interessante isso. Aí ela fez nível 1 comigo,
e recebeu essa iniciação. E ela me contando que o ritual, estavam todos em fila, uma fila grande assim na frente do mosteiro lá, e o mestre, velhinho, com uma tigelinha de tinta vermelha, a pessoa chegava até ele, fazia uma vênia, ele molhava a mão naquela tinta e tocava no frontal, levemente, suavemente, por alguns segundos, agradecia, e a pessoa recebia a iniciação. Isso é um reju. Isso é um reju. Então, isso ainda está presente em muitas tradições, né? Em muitas tradições ao longo do planeta. Não só no budismo, com certeza. Outras tradições ocorrem isso. Algumas xamânicas, algumas indígenas, ocorre isso. Certo? Não há aquela necessidade daquele mestre e discípulo interligado pela vida toda, que se unem numa luz brilhante, se tornam um com o todo. Não há. É uma coisa ocasional que você vai lá, você recebe, você vai embora e segue a sua vida com uma perspectiva diferente, com uma energia diferente. Né? E há casos desse que você se une com o seu mestre e é uma coisa única que você se une com o todo. Apesar de ter sido um pouquinho sarcástico, isso é possível e isso existe em alguns casos também. Não é uma coisa tão comum como alguns podem querer e achar. Certo? Nós temos o Swami Rama, que eu até fiz um vídeo sobre isso, né, tem um livro Vivendo com os Mestres do Himalaia, onde ele passa 15, 17 anos, eu não lembro ao certo, convivendo com o mestre dele e não recebe isso. Até que um dia ele toma uma atitude lá extrema, e aí o mestre concede para ele, ativa a Kundalini, e ele tem uma vivência espiritual de iluminação. Ele passou 15, 17 anos convivendo com o mestre, e o mestre não concedeu isso a ele. E existem outros mestres que concedem isso livremente. E nem precisa ser budista. Tem um vídeo meu que eu comento sobre isso, faz muito tempo, um vídeo já bem antigo. Foi na minha adolescência, eu estava estudando para concurso na época, e eu estava com muitas dificuldades com o português, né, com a língua portuguesa. E aí na minha cidade eu buscava um professor de matemática, um professor de física, um professor de português para me ensinar algumas coisas, né, para tirar aquelas dúvidas, ter uma aula particular. E eu lembro como se fosse hoje, fecho os olhos, a sala de aula, o quadro negro, a iluminação, as carteiras, a cadeira, o professor lá, não lembro o nome dele, mas estava lá, eu lembro. Eu cheguei um pouco antes, a sala estava vazia, né? Era uma aula particular, tipo, era 1h da tarde até as 2, depois ele tinha aula, alguma coisa assim, ia ser uma coisa bem rápida. E eu estava aguardando, ele chegou, entrou, brincou comigo uma coisinha, perguntou uma outra, aí perguntou minhas dúvidas. E aí eu peguei um caderno com um assunto, e quando eu peguei o assunto sumiu, não tinha mais a dúvida. E um após o outro ele comentava uma coisa e o que ele falava já fluía para mim uma naturalidade que na época me deixou espantado. Na época eu não soube o que aconteceu, eu não consegui nem explicar para o professor o que aconteceu, porque aí ele colocou algumas questões, eu respondi e não havia dúvidas. Naquele momento ali, houve uma transferência de energia, houve um reju, ou outro nome que você queira dar, e aquele conhecimento que aquele professor tinha, que realmente era um mestre, era um professor de gabarito, um professor de experiência, de vivência, e que gostava do que fazia, transferiu para mim livremente. Nem ele provavelmente soube o que estava acontecendo ou soube o que fez. Mas o conhecimento veio. Então, são vários aspectos, né, muito interessantes que essa questão reju nos oferece. Para ponderação, para conhecimento, e até para pesquisa. Tem muito material na internet sobre reju, você vai encontrar ainda alguma coisa, boa parte talvez em inglês, você vai ter que usar o tradutor do Google, ou o tradutor do Chrome ali para conseguir ler, entender, ou se você tiver acesso a inglês, alguma coisa francesa, alguma coisa assim, você vai conseguir ler tranquilamente. Tem muito misticismo ligado, porque esses processos todos iniciáticos, esses processos de transferência de energia, incluem muito misticismo. Muitos desses rituais, onde a transferência da energia é muito simples, é um toque, um sopro, uma presença,
para você chegar nisso, há toda uma série de pré-requisitos que tem que ser cumprida para que você chegue nesse momento. Você tem que comprovar muita coisa para chegar nesse momento. Mas, como eu mencionei, essa transferência de energia está presente em toda a humanidade, nas mais diversas culturas. No Reiki, era chamado pelo mestre Sui de Reiju. Era chamado de Reiju. E se perdeu um pouco. Pode ser. Eu não gosto de pensar que o Reiju se perdeu. Eu gosto de pensar que o Reiju se adaptou. Certo? Porque a transferência de energia, a essência da coisa continua funcionando, continua existindo, continua cada vez mais, né, sendo praticada. Mas a maneira como essa transferência de energia ocorre, ela está diferente. E ela precisa ser diferente. Porque se uma coisa fica estática, perde razão, perde interesse e morre, desaparece no poder do tempo. Então todas as coisas se adaptam para atender às necessidades do homem atual, para atender às necessidades da nossa mente atual. Então o Reiju se adaptou. Se perderam algumas coisas com isso, perdemos. Mas se ganhou alguma coisa com isso, com certeza. E aí você tem que pensar, eu estou focado na perda ou eu estou focado no que eu ganho? Se você ficar focado na perda, você vai para o buraco. Não há o que fazer. Não há como retomar aquilo. É um saudosismo, é uma melancolia. Nós temos que primar, sim, para que as coisas se adaptem, sejam melhoradas, sejam, né, modificadas para atender novas necessidades, mas que se mantenha essa essência, que se mantenha uma dignidade, que se mantenha um respeito, que se tire a competitividade. O Reiju é que funcionava, a iniciação não serve para nada. Isso não cabe. Não cabe numa pessoa que está buscando autoconhecimento. Se ela não consegue respeitar o outro, ela não consegue respeitar a si mesma. Então, as mudanças ocorreram, foram necessárias, foram feitas por pessoas que conheciam, por pessoas que tinham uma intenção de fazer a coisa funcionar. E realmente funciona. A gente pode experimentar isso. Nós temos muitos mestres e muitos reikianos, cada vez mais hoje, nas mais diversas localidades, pelo planeta todo, com crenças, culturas, religiões diferentes, nós temos reikianos. Então, a única coisa que a gente pode tirar disso tudo é que a mudança ocorreu, o Reiju se adaptou e foi benéfico porque se espalhou, né, por todos os lugares do planeta e tem beneficiado pessoas das mais diversas formas. Legal, pessoal. Gratidão então pela paciência. Ficou um vídeo longo, mas um assunto interessante, um assunto instigante, né, que vale a pena, que é o Reiju, que é a sintonização, a iniciação que nós temos hoje em dia. Até a próxima.